Que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Desculpa aí o atraso, estava alinhando porque a minha convidada, nós acabamos perdendo a questão do fuso, porque onde ela está é 1 hora menos, então a gente se confundiu. Mas vai ser possível ela fazer agora às 8 da noite aqui da Europa. Ela inclusive entrou, sejam muito bem-vindos aí quem está entrando, deixa eu chamar ela aqui. E quem for entrando, me confirma como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, se vocês estão me vendo bem. E claro, não esquece de enviar aí um aviãozinho para os seus amigos para poder participar. E a gente... Deixa eu convidar aqui ela. Acabei de convidar. Oi, Karine. Olá, boa Ai, tarde, né? boa tarde. Eu não tô te ouvindo no meu fone. Espera só um pouquinho. Deu certo? Não, deixa eu ver aqui. Tá saindo no meu... É assim mesmo. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu também. Tô te ouvindo super Tá bem. E a dando umas galera aí, tá... travadinhas. Sim, é porque eu tinha saído. É porque eu saí para ver o sol, por isso. Ah, O tá, pessoal, ok. o pessoal que está entrando aí, está conseguindo ouvir bem a gente. Sejam muito bem-vindos. Vamos aproveitar aí para enviar o aviãozinho aí para as pessoas, para os seus amigos, para participar aqui ao vivo, para conhecer aí a história da Karine nessa aventura, né, de vir para a Europa. Tem bastante coisa aí para compartilhar para a gente. Estou enviando aqui para os meus amigos. Exatamente. Também tô Já enviando estou com aqui. saudade de você aqui, viu? Agorinha mesmo eu tava vendo uns vídeos meus daí, eu falei, ai, meu Deus. Pois é. E já Deu quase um mês, saudade. não? Já quase um mês, né? Já depois de amanhã faz um É, mês. pois é. Deixa eu arrumar aqui, para aparecer toda a minha cabeça. Aí sim. Bom, gente, sejam muito bem-vindos. Quem está entrando aí, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Nádia Morim, eu sou de São Paulo, capital, mas eu moro aqui em Madrid já há 8 anos, morei 6 meses em Berlim. E eu venho desenvolvendo aí um trabalho para ajudar os brasileiros que pensam em ter uma nova aventura, posso dizer assim, né? Tanto para mudar do Brasil para um determinado país, ou se não, até mesmo para viajar. E claro, né, a gente poder nos tornarmos amigos, que é uma das coisas que eu falo aí muito nas minhas lives. Quem está lá no meu grupo sabe disso, que o meu objetivo de ajudar também é poder criar vínculos. Hoje a Karine é minha amiga. A gente conversou sobre muitas coisas do tempo que ela esteve aqui. Então é bem legal isso, porque Muitas. né? E é muito legal isso, porque a gente se conheceu, né, Karine? Eu vou deixar você se apresentar logo. A gente se conheceu por causa desse projeto, né, que eu comecei desde janeiro, e foi através desse trabalho que eu tenho feito. Eu conheci a sua tia, a Regiane, e logo em seguida conheci a Eric, você também. E aí gerou esse vínculo. Então é tão legal ver essa parte prática do que a gente conversa pelas redes sociais e logo a gente se encontrar, poder comer junto, poder conversar, poder saber dos problemas, das dificuldades de uma da outra, de realmente saber que o que eu estou mostrando aqui na internet, eu não estou escondendo nada da pessoa que eu sou. Você pode dizer se eu realmente sou a pessoa que você vê do outro lado, né? Então foi muito legal essa experiência. Você foi a primeira que eu pude durante esse projeto e me senti muito privilegiada de te conhecer também. Eu sei que a gente vai se ver mais vezes, né? Você vai vir aqui Em nome de também. Jesus. Sim, espero poder também conhecer aí Rondônia. E agora eu te deixo para você apresentar, para a galera te conhecer.
Ai, eu sou tímida, gente. Não parece, mas eu sou tímida. Então, meu nome é Karine, eu moro aqui em Rondônia, Ariquemes, Rondônia, né? E sou enfermeira, mas não atuo na área. Tive a Uhum. oportunidade de ir para a Espanha e conheci a Nádia, gente. A Nádia é incrível. Ela é melhor do que ela é aí pela internet. Ah, Ela já é boa, ela é melhor ainda pessoalmente. que Como ela linda. disse, nós viramos amigas mesmo, né, Nádia? Eu espero aí Uhum. ser uma amizade para muitos anos, até o fim da Uhum. nossa vida. E Sim, sim. realmente foi através da minha tia, né, Regiane, tia Regi, que nos apresentou. E aí Uhum. deu tudo certo. Até o local que eu fiquei hospedada era perto do seu, é porque era para ser Sim, mesmo, né? sim, sim, é verdade. E começando, né, com as perguntas, você sempre quis, eu sei que essa não foi a primeira vez que você viajou para fora do país, né? Você me contou que você viajou uma outra vez, mas você sempre teve esse desejo de viajar para fora ou simplesmente surgiu a oportunidade e você foi? Como é que é essa parte para você de fazer de ter uma experiência internacional? Então, o que acontece? Eu, na verdade, desde quando eu descobri que, assim, que eu entendi que eu tinha, que a minha avó era espanhola, né, no caso, Uhum, a mãe do meu pai é espanhola, né, ela era, não, ela é. uhum, E aí, o que que acontece? Quando eu descobri, assim, a sua avó é espanhola e você pode ir para Espanha, ou, sabe? Porque quando eu era mais nova, eu não tinha esse discernimento e esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, uhum, para mim, era tipo, eu podia ir por eu ser neta de espanhola, né? De uhum, espanhol. uhum, Então, eu sempre quis ir para Espanha, mas a minha primeira uhum, viagem foi para a Itália, né? A minha uhum, primeira viagem internacional. Só que eu sempre tive isso na minha cabeça que eu queria ir para Espanha. Só que antes eu queria ir morar, tipo, eu falava bem assim, eu tinha. Eu era louca para completar 18 anos para mim poder ir embora morar na Espanha. uhum, E aí foi passando, muitas coisas aconteceram e eu não fui, né? uhum. Mas eu falo assim que se eu tive, na época que eu queria muito ir, eu ia só com a passagem, sem dinheiro, sem nada. Só com a fé, Eu né? teria ido sem dinheiro, sem nada, só com a Uhum. passagem. Louca. É como eu, né? Eu fiz isso. Vim com Olha, fé. Eu vim com fé, né? Vim com R$ 420 na época, sem casa para morar. Claro, eu vim para fazer missões, mas querendo ou não, não tinha nada. Tinha Deus. Deus que abriu as portas, né, para o fazer melhor de tudo. tudo, Então, então, você tinha. sim, sim. E isso é importante, né? Então, aí você veio para a Itália. Quantos anos que você tinha? Quando eu fui pra Itália, acho que eu tava com 28. Ah, já 28. era. Você já É, era, já tinha feito. Não era tão nova. foi em 2018, eu tinha 28. E como é que foi essa experiência porque foi a sua primeira viagem internacional? Como é que foi para você isso, para a galera saber como a sua experiência da primeira vez? Logo a gente entra na parte quando você veio a segunda aqui para a Espanha. Como é que foi a sensação de você chegar em outro país? Não sei se você falava italiano. Como é que? Não, não falo, não falo, nem espanhol eu não falo. Mas então, foi meio que assim, foi uma coisa que eu não imaginava, foi uma surpresa pra mim. Então, quando eu Uhum, cheguei lá, tipo, eu parecia. O pessoal não usa aquela parte assim, um bobo alegre. sei. Eu parecia um bobo alegre. Eu olhava tudo assim, Uau! eu ficava, sabe, assim, extasiada. Meu Deus, tudo lindo, tudo perfeito, né? Uhum. Então, E aí assim, depois. foi bem emocionante, confesso. Uhum. E quando você voltou para o Brasil, porque tendo essa experiência internacional mesmo, você ficou o quê? Uns 15 dias, 12 dias no total. 12 dias. Porque, querendo ou não, é uma experiência, né, internacional, você começa a ter acesso a outras culturas. Como é que foi voltar para o Brasil e começar a ver que algumas coisas já não funcionavam como você viu na Europa? Como é que foi isso para você, dessa sua volta? Nossa, isso é uma coisa que pesa muito quando a gente volta, viu?
Tanto agora, tanto antes quando eu fui para Itália, como agora que eu fui para Espanha. Tipo, Uhum, tipo assim, você fica assim, caramba, por que que aqui é tão diferente, sabe? Por que que não uhum, funciona? Se lá uhum, funciona, por que que aqui não funciona, sabe? As estradas, os meios de transporte, uhum, as pessoas, o lugar, né? A educação. uhum. É até assim um pouco chato falar, né? Porque, mas é verdade, é totalmente diferente. Eu Sim. brinco, eu sempre brinco e falo assim, parece até que eles são aqui aí, que fora do Brasil, parece até que eles são robozinhos, né? Como se fossem robozinhos. Sério, muitas vezes eu me peguei, principalmente agora durante a viagem, eu me peguei olhando assim para algumas coisas e falando, nossa, será que é verdade? Será que eu tô aqui Uhum, mesmo, sabe? uhum, Porque uhum. realmente é muito diferente, muito diferente. Sim. Sim, não, eu com 8 anos aqui, às vezes eu me pego. Hoje eu estava dentro do ônibus e olhando para os assentos, né, dos bancos do ônibus e pensando, falei, nossa, como é bom o transporte aqui na Europa, viu? Nossa, é tão bom, é Sim, tudo, sim, as é coisas perfeito. tão simples. Olha, nossa, de todas as vezes, ó, quando eu fui para Itália, o transporte, tudo bem que eu não usei tanto transporte porque alugou carro, mas assim, Uhum, que nós fomos de Milão para Suíça, tipo, fomos de trem, sabe? Uma coisa rápida, uhum, confortável. E agora nessa uhum. viagem também, que nós fomos naquele passeio, né? Que nós fomos juntas, nós fomos Sei, de ônibus para até lá, a neve, exatamente. né? Sim, para neve. E aí fomos até lá de ônibus, depois voltamos, depois pegamos o metrô, né? O metrô ali Uhum, você anda 2, 3, 4 minutinhos, você já está no lugar que você quer ali. uhum, uhum. É inacreditável. Sim, é outro nível. E Outro aí, nível. quando você começou, depois que você voltou para a Itália, você começou a planejar de vir, né? Aí entra o processo da questão de você vir para a Espanha, que aí até então você queria ficar. Como é que foi esse processo de você? A gente já entra um pouco num papo que é legal você comentar para as pessoas que querem ir, refletir muito sobre isso, né? De ter clareza se realmente é o lugar para você ficar, se é o tempo para você ficar, se, Se é o que você enfim. quer. Uhum, O que que acontece? Quando eu voltei da Itália, beleza, né? Até então estava tudo ok. E nisso o meu pai já estava tentando tirar a nacionalidade dele. E aí uhum, ele deu certo, ele conseguiu tirar a nacionalidade, né? Ele e as irmãs. uhum, E foi uhum, quando ele tirou a nacionalidade, eu falei assim, poxa, eu vou ver qual é a chance agora de eu ir, né? uhum, Então eu fui atrás do que eu precisava para poder sim, ir, usando a nacionalidade do meu pai. E eu entrei em contato, né, com o pessoal de uma agência. uhum, E aí a agência me deu os trâmites certinho. E nisso eu tava muito numa vibe, nossa, eu vou morar lá. Mas até uhum, então, a intenção era que eu tirasse a minha nacionalidade, né? sim, Até então. E aí eu falei assim, bom, vou morar lá o tempo que eu precisar para poder tirar a nacionalidade, que uhum. quando eu entrei em contato me falaram que era um ano. É, mas demora. A minha já está 1 ano e meio. Pois é, aí falaram que era um ano, e aí por nacionalidade, né? Por questão de nacionalidade. Você ainda nem é por nacionalidade, né? Por Sim, descendência. o meu é por residência, né? O meu é por É, residência. o seu por residência. Eu achei que pelo meu pai ser nacionalizado, eu conseguiria tirar mais rápido. E eu Uhum, falei, não, então eu vou. E fui. E uhum, simplesmente fui. E aí foi quando começou tudo, porque até então na minha cabeça eu ia para tirar a nacionalidade e eu ia permanecer uhum, um ano aí. Quando eu uhum, cheguei aí, comecei a ter crises de ansiedade. Eu já sou ansiosa, né? E, uhum, e aí eu comecei a ter mais crise de ansiedade. E aí eu entrei em contato com a moça que estava responsável pela minha documentação. E ela foi me uhum, explicar como realmente ia funcionar. Nisso eu já tinha até arrumado o empadronamento, já uhum, tinha emprego, uhum, tudo. E aí eu peguei e falei assim, cara, ela foi me explicar que não é assim, que é um ano morando
inteiro, sim. e aí depois, no total dá 3 anos e meio. Eu sei que eu teria que morar pelo menos um ano inteiro, e depois eu Como... podia ir e vir do Brasil quantas vezes eu quisesse, né? E permanecer por Uhum, até 6 meses se eu quisesse no Brasil. sim, E aí eu surtei. Eu claro. falei, não, eu não vou ficar aqui 3 anos e meio. Eu não vou Uhum, ficar aqui, eu não estou preparada para isso. uhum, Meu psicológico estava preparado para um ano. Eu uhum, falei, não, e aí foi quando eu tive várias crises de ansiedade. uhum, E aí eu falei assim, não, decidi, não vou ficar, não vou me obrigar a ficar 3 anos e meio aqui. Eu vou embora. Aí foi quando meu uhum, coração acalmou, sabe? claro. Foi quando meu coração acalmou e eu falei assim, não, eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu ainda tenho 20 dias pela frente. 20 não, Uhum. ainda uns 16 dias pela frente. Eu falei, ainda tem uns 16 dias pela frente, eu vou aproveitar. E aí foi quando eu Mas, resolvi conhecer os lugares que eu mais tinha vontade de conhecer. sim, sim. Aí eu conheci, Te cortando rapidinho, aí você claro. continua. Interessante você falar isso. Não sei se você viu que essa semana eu postei sobre a síndrome de Ulisses, que chama Síndrome do Imigrante. Que quando um imigrante chega em um determinado país, ele começa a ter algumas características dessa síndrome. E uma delas quem já é ansioso fica mais ansioso ainda. Então é super É, interessante você identificar que tipo de sentimentos, porque é nisso que eu tenho buscado conscientizar as pessoas de que não é simplesmente mudar, tem todo um processo psicológico e todo. emocional para você lidar com a pressão. Você sentiu a pressão aqui, e aí, por não estar preparada, ou É porque se alguém porque tivesse quando a falado gente tá antes, aqui, é tudo muito emoção, sabe? uhum, É emoção, é uma mistura de emoção com euforia, com tudo, com uma perspectiva de coisas novas. E aí, quando você uhum, chega aí, você tem outra realidade. E olha que sim, eu ainda tava, tipo, bem, assim, eu falo assim, consideravelmente bem, porque eu uhum, levei uma quantia boa, né, em euro, né? uhum, Eu tinha já um emprego, eu tinha um amigo que já ia me empadronar, eu tive a uhum, ajuda de amigos e inclusive de você. Então, assim, para mim uhum, tava bem tranquilo. E mesmo assim, claro, eu dei uma surtada ali, né? Eu dei uma. Você mesmo sabe, porque eu te mandei, cheguei a te mandar áudios, né, uhum, em uhum, pós-ansiedades, essas coisas. Então, é mais ou menos isso. A pessoa tem que ir, ela tem que estar ciente disso. Porque quando a gente está aqui, é diferente. Você fala assim, não, eu vou sim, mesmo embora, eu vou morar, porque lá tem qualidade de vida. E realmente, tem qualidade de vida. uhum, uhum, Eu vou trabalhar e não sei o quê, e isso e aquilo. Cara, mas quando você chega, é totalmente diferente. claro, Totalmente diferente. Então você tem que ter muito isso que você falou mesmo. Consciência, sabe? Daquilo que você quer mesmo. uhum, Levar e ter uma quantia que você possa falar assim, poxa, não é isso que eu queria, eu vou voltar para casa. Para você não uhum, ficar frustrado num lugar, né? Para você não ficar num lugar claro, frustrado. Porque não tem claro, opção para voltar embora, ou porque tem vergonha, porque quando saiu daqui, saiu falando para todo mundo que não ia voltar nunca mais. uhum, Falou para uhum, a mãe, falou para o pai, falou para os amigos, falou que o Brasil não prestava, né? uhum, Foi o meu caso, mas eu sei que existe isso. Tem pessoas que foram embora, estão sofrendo e não sim, voltam para casa porque tem vergonha, tem vergonha, sim. porque de quando saiu, por causa da forma que saiu. Sim. E isso é tão bom você falar porque não tem que ter vergonha, né? Eu falo muito lá no Não, grupo, você sabe que eu falo muito isso, que só pelo fato de pensar em viajar, ou quem já teve experiência internacional, isso já demonstra o quanto a pessoa é vencedora. Você é uma vencedora. Você foi tão valente, tão corajosa de assumir, ó, realmente não é o meu tempo aqui, e pronto. Isso demonstra o quê? Inteligência emocional, de saber quem você é, aonde você tem que estar, porque quando você se conhece, e eu tenho falado muito disso, quando você se conhece, você sabe que você não tem que estar em determinados lugares, você sente no seu coração que você não tem que estar naquele lugar. E voltar para casa não quer dizer que você é perdedor, né? E isso é super importante. As pessoas talvez vão falar,
aí eu não falei para você que não ia dar certo, as má línguas, né? Como se diz? Más línguas, né? Que fala. É que aqui a gente fala malas línguas. Malas línguas. É, mas é má línguas mesmo. Aqui Má também. línguas. Má... E na verdade, as pessoas deveriam falar, meu, você foi corajosa de fazer isso, deveria elogiar. Porque não é qualquer um que planeja uma viagem internacional, porque não é fácil o processo de planejamento disso, não é fácil ter os recursos financeiros, não é fácil chegar num país onde você não conhece ninguém, por mais que você já estava me conhecendo, você tem o Léo aqui também, O e você Léo, o conheceu outros Edu. amigos. Só que não é a mesma coisa. Como você mesmo falou, não é a mesma coisa. Porque você tem um processo de readaptação da sua mente para esse ambiente, de você ver se é o seu lugar ou não, se você se encaixa. Claro, eu tenho certeza que se você tivesse tido paz para tomar decisão, você estava aqui e com certeza estava super feliz, já trabalhando, já fazendo o que tinha que fazer e super feliz. Com Só que, certeza. né, e isso é importante, você ter voltado e reconhecido, eu espero que você também esteja feliz nesse ponto de ver que foi a melhor decisão. Se tiver que voltar, você já tem pelo menos a experiência. E outras pessoas não têm. Quantas pessoas não têm? Só por causa disso você já é vitoriosa. Então, isso serve para você que está aí ouvindo, tanto agora ao vivo, né, que vai ouvir esse vídeo não sei daqui quantos anos, de que você não é perdedor de você voltar, não é vergonha você voltar. Não é Só não, vergonha. aí eu só falo uma coisa, né? Se você tem o visto permanente, se você tem a nacionalidade, não volte e fique muito tempo para você não perder. Esses dias eu estava ajudando uma pessoa que tinha o visto e decidiu voltar para o Brasil porque não estava gostando daqui. E aí decidiu voltar de novo e perdeu o visto. Já E tinha tipo, encerrado. sim, então esse tipo de coisa tem que ser planejado. Tem que ser planejado a vinda para fora, né, do país e tem que ser planejado se você pensa voltar para o Brasil, também planejar se você quer voltar, mesmo que seja para fazer uma viagem, que você continue, não perca esse visto ou não perca a nacionalidade. Isso é super importante. Eu penso muito, e tem pessoas que não pensam nisso, de guardar, de permanecer com a nacionalidade, porque isso é um legado que você está deixando para os filhos. Eu ainda não tenho filhos, mas quando você só pensa em você e não pensa na futura geração, você está dizendo para os seus filhos que eles não podem ter a mesma oportunidade que você Foi teve, uma. talvez para ter. Isso que você está falando foi uma questão muito interessante, porque eu falei assim, né? Eu quero só tirar minha nacionalidade, né? Para quando eu quiser ir e vir, eu poder, Uhum, né? E uhum. aí, quando eu comecei a me dar as crises de ansiedade, eu ficava me perguntando isso. Eu falei, meu Deus, mas será que eu não tô sendo egoísta? Será que eu não tô pensando nos meus futuros filhos, né? Tipo, Uhum, se eu tiver filhos um dia, eu não tô tirando essa oportunidade deles, né? De uhum. não ficar aqui agora, tirar minha nacionalidade, eu vou privar eles disso, né? Eu falei, tá, mas eu também não posso ficar pensando nisso, Claro, né? claro, sim, Porque sim. eu realmente não estava bem. Então eu falei assim, não dá, não dá. Eu vou, sabe? E, e esperar, porque esperar aí a lei do neto, né? Que tá para ser aprovada Uhum, desde 2019, uhum. que tá para entrar em vigor essa lei, né? E Sim, aí, se vai sim. sair, daí eu consigo tirar pela minha avó daí, né? Pela No sua caso, voz, estava sim. tentando tirar pelo meu pai. Sim. Mas aí, Sim ou até sim, lá, eu como você é filha de espanhol, isso sim ou sim, de alguma maneira você consegue. Eu falei mais isso. no sentido de pessoas que não têm isso. Porque tem Sim, gente de que não pessoas pensa, que volta para o foram, Brasil conseguiram e perderam, né? e perderam. Estou falando nesse sentido. E tem que ser planejado. Se você quer voltar para o Brasil, você só pode ficar 6 meses fora, porque você precisa estar trabalhando aqui. Enfim, você tem que ser planejado também essa volta ao Brasil. É Sim. importante isso para não perder, porque imagina, tem todo um processo igual eu, se eu volto hoje para o Brasil e tá para sair minha nacionalidade, perco tudo que eu construí durante esse tempo. Então, tem que ser planejado, não é assim, eu vou, tô com raiva da Espanha, tô com raiva de qualquer país daqui da Europa ou outro país, aí volto, aí perco tudo que foi construído durante isso não tá certo é melhor você parar, refletir, conversar com pessoas, e aí qual que é a melhor decisão para tomar? Qual que é o tempo? Buscar, né? Buscar ajuda, né? Buscar Exato. informação. Sim, sim.
Talvez se exatamente. eu não tivesse as informações que eu obtive, né, teria sido muito mais difícil para mim. Claro, E eu claro. tive sorte também, porque assim, eu deixei pessoas aqui que se importavam comigo, né? Uhum, E uhum, no processo de eu querer ficar ou não aí, de eu voltar ou não para o Brasil, me ajudaram. Fala, tipo, segue seu uhum, coração, não fica porque você, né? Deixei aqui a Aline, a Fabi, que torciam para que eu ficasse, mas elas disseram, olha, mas se não der certo, volta, sabe? Em nenhum uhum, momento uhum, ligaram, entendeu? A Noemi é uma amiga minha que eu amo muito também, uhum, esteve comigo nesse período, ela me aconselhou muito. Quando eu voltei, ela também me aconselhou muito, né? Porque uhum. quando eu voltei, eu ainda fiquei assim me questionando, cara, será que eu fiz certo? Sabe? E a Eu vi Noemi me ajudou seus posts. muito. Eu lembro, eu até te mandei mensagem, falei assim, agora que eu tô aqui, eu não sei. Eu não sei, mas assim, é porque é o baque, não adianta. É o Sim. mesmo baque de quem vai daqui para lá e chega aí, é quando Uhum, você volta. Então, você tem que estar preparado. Olha, sim, gente, isso é muito importante. Você tem que sair daqui emocionalmente preparado e sim. chegar lá emocionalmente preparado. Eu sei que eu já não estava bem desde aqui. Desde Uhum, que eu já não estava muito bem. Então, quando eu cheguei, eu acho que isso tudo virou tipo um claro. vulcão, sabe? E aí Uhum, uhum, uhum. explodiu. Mas aí aqui você conseguiu se encontrar com você mesma e saber o que que era o melhor para você nesse tempo. Eu falo assim que foi, acho que a primeira vez na minha vida que eu consegui ouvir meu coração. Que eu Uhum, consegui, tipo assim, tomar uma decisão que eu não precisasse uhum, falar para ninguém assim, e agora, o que que eu faço? sim. Eu simplesmente falei bem assim, tudo bem, coração, a gente não vai ficar aqui, tá bom? Quando Uhum. eu falei isso pra ele, quando eu falei Ele, isso pra ele, pronto, tudo fluiu, tudo começou a uhum, andar, uhum. entendeu? Aí você foi desfrutar da viagem, né? Aí, Aí como eu fui você desfrutar disse, da viagem. claro, Sim. claro. E Aí eu isso é fui no importante. passeio. Pode falar, desculpa. Daí eu fui no passeio com você. Aí conheci o Gabriel, né? Uhum, Conheci o amigo do Gabriel, conheci o casal e foi lindo, foi tudo dando certo. uhum, E no uhum. fim deu tudo certo. Eu conheci o Léo, super Você gente conheceu boa. o Léo, Sim. exatamente. Falando nisso, preciso marcar de sair com ele de novo, gente. Ah, ele Fazer vai alguma amar, coisa. tem que chamar ele mesmo. Isso que é legal, né? Tanto as pessoas, isso eu tenho buscado muito ensinar quem está querendo sair, ter pessoas de confiança, seja aqui, no caso você tinha aí os seus dois amigos, e mesmo que você não me conhecia pessoalmente, tinha eu também, e na volta você ter suas amigas, porque isso dá uma segurança para gente, né? Voltei de férias para o Brasil, agora em dezembro, e fazia 8 anos que eu não ia para o Brasil. E foi tudo novo para mim de ver a minha família, de me sentir muito amada por eles, deles se sentirem orgulhosos por tudo que aconteceu, sabe? Parecendo louca que veio há 8 anos atrás para cá, com a cara e com a coragem, né, de E não foi enfrentar a difícil Alemanha. para você também, mesmo você sabendo que era só um passeio? No meu caso, eu já sabia que eu vinha para morar. Eu já tinha claro, eu Não, eu estava estou bem. falando assim, quando você veio para o Brasil, não foi difícil para você agora, quando você Foi, veio? eu Pois estranhei é. muito. Eu estranhei. Tanto que eu comento que eu tive uma experiência muito engraçada dentro do metrô. Eu estava assim olhando aí na minha mente, né? Por que estão falando português aqui? Aí minha mente, você está no Brasil, eles vão falar português. Eu falei, nossa, eu tô viajando aqui. Porque aqui não é assim. Você viu que aqui no metrô é inglês, é japonês, é chinês, é Nossa, é uma espanhol, é mistureira. português, árabe. É uma mistureira. Sim, mas eu estranhei. Nessa parte da adaptação, como eu sou de São Paulo, capital, então toda a muvuca de São Paulo, eu estranhei demais. Eu falei, não, como é que eu consegui viver todo o tempo que eu vivi lá em São Paulo, fazer as coisas que eu fazia? Hoje eu não tenho. Isso porque eu não parei, né? Num mês de férias, eu dormi em cada casa,
na casa de amigos, de familiares, eu não parei. Mas mesmo assim, eu falei, não sirvo mais para viver em São Paulo, não. Já não faz parte, já não é. Eu chegou quando deu 15 dias, eu já não aguentava mais. Eu falei, eu quero minha casa, eu quero minha cama, eu quero minhas coisas. Já estava com saudade de casa. Igual eu. Por mais que tava gostoso, assim, que eu tava aproveitando a viagem, eu já queria minha casa. Uhum, uhum. Queria tudo aqui, meu. Sim. E isso também é um sinal, né, de que quando você rompe essa ponte, quando você tem claro que você tem para outro país, quando eu vim, isso é a minha experiência, eu não senti falta do Brasil. Eu não sinto falta do Brasil. Não é minha casa. Não, eu nunca senti, ai, eu tenho saudade, estou com saudade. Eu sinto saudade da minha família, de estar junto, mas não aquela coisa doentia, porque também nunca fui assim. Mas a sensação de voltar para casa, não, eu tive do Brasil para cá, porque aqui é minha casa. Aqui é É, onde eu me estabeleci. isso que é legal, porque lembra que a gente comentou no grupo essa semana que eu falei assim, eles estavam falando sobre ir embora, né? E aí eu falei, Uhum, gente, é muito bom quando você vai embora para um lugar e você vai no estilo Nádia, né? Lembra que uhum, estilo Nádia, sim, que você vai para sim. morar mesmo, que tipo, eu não Uhum, vou mais voltar para o Brasil. E aí sim sim. você consegue trabalhar, você consegue ter essa visão de que você vai. Tipo assim, eu tô morando num país onde eu vou ter qualidade de vida e pronto, eu não quero mais ir embora Uhum, daqui. Para quem uhum, vai com aquele pensamento de ir para trabalhar e ganhar dinheiro. Lembra que a gente sim. falou no grupo? Como tem muitos. A maioria Por- pensa isso. Porque chega aí e se frustra. Sim. Porque não vai conseguir, em um ano não vai conseguir ganhar dinheiro assim, fácil. Não. No mínimo de adaptação é uns 6 meses de adaptação. Sim, é uns 6 meses de adaptação, e aí vem a frustração, porque, querendo ou não, se você quiser juntar dinheiro, você vai ter que trabalhar um pouco mais do que o normal, né? Uhum, E tem toda uma função de dar saudade, porque daí você sabe que você vai sim. voltar para cá em algum momento, então tem a questão que, ah, eu deixei isso para trás, eu deixei aquilo. Eu falo porque eu me questionei muitas vezes aí, eu falei, poxa, eu tenho uma casa lá, eu acabei de construir Uhum, casa do jeitinho que eu queria, eu tenho meu carro na garagem, o que eu tô fazendo uhum, aqui, sabe? E é mais ou uhum, menos uhum. esse. Mas também entendo que tem muita gente que vai e não tem nada, simplesmente tá Sim, indo sem deixar nada aqui atrás, a não ser a família, igual foi o seu caso, né? sim, E sim, aí, e muitas das vezes chega aí e se frustra. Você, sim. você foi com essa cabeça, tipo, eu vou e não vou voltar mais. Mas aí tem E eu aquela não, pessoa que claro. vai. Então, aí tem aquela pessoa que vai, não tem nada aqui, né, assim, construído. Aí Uhum, vai para trabalhar, para ganhar dinheiro, para mandar para cá. E aí chega aí e uhum, fica frustrado. sim. É Se porque fica nos dois pensamentos, não tem uma vida boa aqui, e não tem uma vida boa no sim, Brasil. E exatamente. ninguém Aí vem aguenta esses dois pensamentos, ninguém aguenta viver. sim, aí vem o amontoado de ansiedade, mais o medo de Uhum, voltar para trás sem R$ 1 no bolso, porque o que tinha gastou levando. Muitos deixaram uhum, dívidas aqui e aí não querem uhum, voltar porque tem medo, porque das dívidas que ficaram. Então, assim, a pessoa vai uhum. se frustrando, entra numa depressão, entra num Sim, negócio. Gente, não se permita viver isso. Não nesse sim, sentido, né? De ficar preso num lugar só porque tá com medo. Não tenha medo. claro, Falar, a claro. pessoa vai falar de qualquer jeito. Mesmo que você fosse para lá, você estivesse ganhando muito dinheiro, as pessoas mesmo assim iriam falar de você. Então, se você Sim, tiver que ir, vai. Se você tiver que voltar, volta. sim, exatamente, porque e ter claro, né? Eu não vim para ganhar dinheiro. Eu não vim para cá para ganhar dinheiro, eu vim para Você fazer foi para missões. Então, morar, você foi para ter qualidade de vida. eu vim para fazer missões, né? Para ajudar E para os europeus. missões, sim. O Então que eu te nem levou foi as pensava. missões, né? Foi as missões, não foi, foi uma consequência, claro. Isso é importante também, aí, falando, por eu ter estudado tecnologia antes de toda a minha história, né? Isso também me deu base para ter a vida que eu tenho hoje.
Por isso que é importante quando você planejar, você saber também a sua profissão. Por exemplo, se você viesse para cá, a sua área, você não ia ficar sem trabalho também. Então, isso te dá uma certa estabilidade. Dá uma certa Então, isso me estabilidade. deu, a partir do momento que saiu a documentação, o meu visto, já me deu estabilidade. Já são 4 anos aí que eu tenho estabilidade laboral em empresas, justamente por isso, por causa da minha carga passada de ter estudado, de ter trabalhado em empresas de tecnologia. E, claro, tecnologia em qualquer parte do mundo eu tenho trabalho, então isso facilita também. Assim como a saúde também tem. Sim, como a saúde, como a área da estética e beleza, que de início Uhum, era o que eu iria trabalhar aí se eu ficasse, né? uhum, uhum, uhum. Mas é isso aí. O negócio é Sim. você ter consciência e saber mesmo o que você quer e estar convicto daquilo. E mesmo que Uhum, esteja convicto, saindo daqui, quando você chegar aí, você vê que não é o que você queria, voltar, gente. Não ter claro. vergonha de pedir ajuda para poder de voltar, entendeu? São coisas, Uhum. acontece. Exato, faz parte da vida, né? E pelo menos se você depois voltar, mesmo que seja para viajar, você já tem uma experiência de como foi, de como é Exatamente. as coisas certas ou não para fazer, com quem se conectar, com quem não, isso ajuda muito. E dentro dessas 2 viagens que você fez, quais as maiores dificuldades que você viu, né, de que você teve como experiência e quais as maiores conquistas que você teve, tanto na época que você veio para a Itália quanto agora para a Espanha? Olha, eu confesso que a maior dificuldade em ambas as partes, né, em ambas as viagens, foi a língua. Uhum, Eu me desenrolei super bem em todos os dois casos, porém, a língua faz muita falta. uhum, Muita uhum, falta mesmo. uhum. E qual é a outra pergunta? De conquistas. Que conquistas nessas 2 viagens que você viu e falou, nossa, eu. Olha, eu acho assim, não vou considerar falar assim, ai, conquistas, mas assim, eu fiquei apaixonada por tudo, né? Eu me apaixono muito fácil. Mas assim, é, todas as duas Se eu fosse falar assim, em questão de conquista, eu acho o fato de eu ter ido, sabe? Isso para mim é uma conquista, porque eu sei que não é fácil, principalmente na época que nós estamos vivendo. Sim. Mas eu acho que ainda é mais difícil. Uhum, Mas eu acho que a conquista maior é eu ter conseguido ir, sabe? Eu ter condições de claro. ter ido. Ambas as vezes, né? Sim, sim. Eu acho Ótimo. que Cortou, desculpa. eu acho que eu posso dizer isso mesmo, que a conquista é essa, de ter conseguido ir. Que ótimo. Isso é uma conquista, com certeza. E que conselho você daria para as pessoas que querem tanto morar fora ou viajar para fora? Que conselho, com a sua experiência, você daria para essas pessoas? Olha, é aquilo que a gente falou durante a live toda. Primeiro, se tiver condições, faça uma terapia, sabe? Uhum, Faça uma terapia. Junte dinheiro suficiente que você consiga levar para você pelo menos ficar uns 3 meses assim de boa, sabe? Assim, uhum, não uma uhum, preocupação excessiva. Se não consegue para 3 meses, pelo menos para um mês. E ter uhum. também um dinheiro aqui no Brasil para se caso você precisar voltar, você poder voltar, sabe? Eu acho que Super esse é o importante. conselho, eu acho que esse é um conselho maior assim, e não ter vergonha de voltar, se precisar voltar, Uhum, entendeu? uhum, uhum, Não ter vergonha. Eu acho que esse é o conselho que eu dou, porque eu confesso que eu fiquei um pouco. Tudo bem que eu não falei para muitas pessoas que eu iria, né? uhum. Então, por eu não ter falado com muitas pessoas e eu ter falado com as pessoas certas que eu iria, eu tive muito apoio. Tanto que Claro. no dia de eu vir embora, eu entrei, né, e comecei a conversar com. Eu tenho seguidores aqui no meu Instagram, não são muitos, mas eu tenho e eu gosto muito deles e eu sei cada um deles qual que está mais presente aqui sempre comigo.
E então Uhum. eu fiz vários vídeos explicando o porquê eu tinha Eu ido vi. e o porquê eu estava voltando. Então, assim, Uhum. em um momento eu recebi mensagens de julgamento. Ao contrário, eu recebi várias mensagens de pessoas é, me parabenizando por ter coragem de voltar, sabe? Uhum. Uhum. Por Uhum. empreender. E é isso, gente. Não se prendam, tenham coragem, independente se é para ir ou se é para voltar. Não Claro. fiquem com medo. Claro, claro, porque isso é uma preparação, né? Porque pode chegar um momento, a gente nunca sabe assim do futuro. Claro que nós planejamos mais ou menos como a gente quer do futuro, igual você vai ter a nacionalidade espanhola. Então, provavelmente você vai vir aqui passar férias ou passar uma temporada aqui na Espanha. Então, é uma consequência. E você ter essa bagagem de ter viajado, já ter conhecido, de saber como é, como são as pessoas, ter acesso a essa cultura, isso facilita muito. A próxima vez já te dá uma segurança Ah, com de certeza. coisas. Com certeza. Isso eu não tenho dúvidas. E eu vou Uhum, falar mais, gente. É incrível, sério mesmo, mas é isso que eu falei. Tentem, se alguém for, tentem levar dinheiro suficiente. Se está indo com intenção de uhum. morar, tentem levar dinheiro suficiente para poder pelo menos ficar um mês de boa, sabe? Pelo menos, eu aconselho 3, mas pelo É, menos eu um mês aconselho, de eu boa. tenho aconselhado 4 meses, Olha aí, porque olha, 4 meses, sim, olha. porque como aqui para você alugar um quarto, eles pedem sempre uma fiança. Então, É, você precisa de um mês para fiança. Então, eu prefiro aconselhar 4 para pagar o quarto, porque aí 3 meses você tem para lidar. E, claro, durante esse período conseguir trabalho, ali depende se tem documentação ou não. Enfim, aqui aí depende de cada pessoa. Mas eu tenho e orientado vale a lembrar 4. que isso, e vale lembrar que para hoje, para você ter levar um valor bom em dinheiro, né? Que hoje Uhum. 4 meses seria mais ou menos o equivalente a 4.000 euros, né? Mais ou menos o equivalente. Como se fosse mil Vamos, euros por mês, né? 1.000 euros, sim. Daria em reais, 4 vezes, 20 mil reais. 20.000 reais. Exato. Uhum. Então, é ter consciência disso. De poder. Eu levei o meu euro, eu tava até contando para as meninas, eu gastei quase tudo com comida. Sério, eu gastei quase tudo. O que eu levei em dinheiro mesmo, eu gastei quase tudo com comida, meu Uhum. Deus. Uhum. Eu fui fazer as contas. Eu falei, meu Deus, como eu comi. É como quando eu fui no Brasil, eu gastei muito dinheiro também em um mês de isso, porque eu não paguei, eu só paguei hospedagem quando eu fui passei 3 dias em Fortaleza. Fora isso, eu sempre estava dormindo na casa de amigos ou familiares. Mas Pois eu é. gastei, viu? O que Como não tá foi meu caro as caso, coisas no né? Porque eu Brasil? fiquei em hotel, mas assim, em todos Sim. os lugares, tanto em Madrid, como Barcelona, como Valência, né? Como Sevilha. Uhum, Tudo é hotel, mas assim, isso já eram gastos planejados, né? Aí fora o uhum, dinheiro uhum, de espécie que eu levei, né? Aí o dinheiro em uhum. espécie, eu falo que metade dele eu gastei com comida. Claro. Mas talvez se você tivesse alugado, por exemplo, um apartamento que você pudesse cozinhar, com certeza você não ia gastar tanto. Mas É, você estava curtindo as férias. É o momento de aproveitar, de foi quando eu conhecer decidi curtir. Exato, e é normal gastar mesmo. Eu, É. no Brasil, eu gastei, eu tava com saudade de comer um monte de coisa, não, e fiquei bem louca quando eu tive que pagar R$ 50 num Big Taste, porque não tem aqui na Espanha, né, o Big Taste, só tem em Portugal. E, tipo, pagar R$ 50, eu falei, meu Deus do céu, lá em Portugal é 10 euros. 10 euros, 10 euros. É, falando em Então, euros, né? Falando em é, euros. sim, não, nossa, eu falei, que facada. Mas eu tô aqui no Brasil, eu tenho que comer, né? Eu tenho que Tem que experimentar. comer, não adianta. Igual É, eu tava aí, eu tinha que comer. sim, E eu me sim. permiti muito mais aí na Espanha do que quando eu fui para Itália. Olha Porque só, quando eu fui para Itália, eu emagreci 2 quilos em 12 dias. Porque eu não consegui comer a comida. olha só. Passei É, mal um dia, quase fui parar no hospital. Agora, uhum, uhum. aí na Espanha, não. Aí na Espanha, meu Deus do céu, eu comi
tudo que eu queria comer. Tudo que eu vi que eu queria comer, eu comi. Uhum. É que a Teve um dia comida que é eu mais tava na saudável rua, mesmo. teve um dia que eu tava na rua com um doce na mão e do outro lado uma paella. Não, mas é assim mesmo, porque tem que experimentar. Bom, Karine, eu quero te agradecer por poder compartilhar a sua história, de sua experiência. Eu sei que seja eu indo aí para Rondônia ou você vindo aqui, nossa amizade vai continuar, mesmo à Com certeza. distância, né? Eu já, como eu te disse no começo, estou sentindo já falta da gente fazer algumas coisas juntas e conversar aqui. E essa é a questão, quando você recebe os amigos, você começa, depois que eles vão embora, você começa a sentir falta Senti deles, né? falta. É, porque também fica. Quando a gente vê os amigos, nossa, você quer sempre estar junto, estar perto ali no que dá Ah, para, né? eu tô morrendo de saudade do Eduardo, do Léo, de você, Uhum. do Johan. Falar nisso, o Johan tá aí, ó, na live. Ai, O então, Léo deve obrigada por estar trabalhando. compartilhar. Sim, depois eu encaminhar para ele ver a gravação. Então, eu quero agradecer você por poder compartilhar tudo isso que você passou aqui. É um privilégio poder continuar ouvindo a sua história. Foi um privilégio ter te conhecido pessoalmente, tudo aquilo que nós compartilhamos. Você me trouxe também muita clareza de muitas coisas que eu precisava ouvir, né? Olha, que Eu lembro bom. de nós conversando lá na, onde que nós Não, a fomos? gente Lá tomou um na cafezinho. neve. No dia da neve, sim, lá mesmo. Então, me trouxe coisas para pensar também. Isso é bom. Então, essa troca não é só eu dando, mas eu também estou recebendo. Por isso que é amizade. A amizade é isso. É a É, gente ter essa troca de conhecimento, de sabedoria, de se conhecer detalhes muito particulares da minha vida que eu não fico colocando em público, que não faz sentido eu claro, ficar expondo. E assim como eu conheci a sua também. E justamente por isso gera esse vínculo, né? E isso é importante porque você sabe que você tem já não é só dois ou três amigos, são já quatro, três ou quatro amigos que você tem aqui em Madrid, eu né? tenho aí, a hora que eu for, Claro. E depois a gente vai lá em Valência visitar o Gabriel, que ele tá online, deve estar online aqui. Pelo menos eu ele vi uns tava agorinha coraçõezinhos. na Ele live. estava agorinha. A gente vai lá visitar os Gabriéis e o Helder, Olha lá em aí. Valência. E eu quero agradecer vocês também que participaram aqui ao vivo. Eu já deixo você concluir também, tá? Agradeço vocês que participaram, que têm acompanhado esse projeto. A ideia mesmo é ajudar pessoas, brasileiros que querem sair do Brasil, a conhecer as histórias e ver realmente esses detalhes, né? Porque às vezes na internet as pessoas só mostram as coisas bonitas de morar fora, e não mostram o que realmente é. Tem que mostrar que tem choro, que é complicado, às vezes, algum processo, você tem que saber lidar, porque é uma maneira de mostrar a realidade para vocês tomarem a decisão certa e vir consciente, vir com uma mentalidade madura e para não sofrer aqui, ou minimizar essa pressão que tem, que é normal quando você muda de país, né? Então, quero agradecer, continue compartilhando aí com seus amigos, continue curtindo, comentem o que vocês têm gostado, e já deixo também o convite, se você já fez alguma viagem para fora do país ou mora fora do Brasil e quer participar desse projeto comigo, me chama no inbox para a gente poder fazer uma agenda e a gente fazer a live junto para poder conhecer essa história. Deixa você concluir também, Karine. Ai, Nádia, então eu quero agradecer primeiramente a você, né? Porque você foi incrível. A minha tia que nos apresentou e dizer que você realmente é uma pessoa maravilhosa, iluminada e que foi um prazer enorme ter te conhecido e que você foi essencial no período da minha Amém. permanência aí. Amém. E Obrigada. sim, e dizer também assim, como é que eu vou falar? Para as pessoas não terem medo mesmo, né? Ai, mas agora Uhum, eu vou ficar com medo de não fica com medo, vai, só que não, mas se permita voltar se você não quiser ficar, né? uhum, uhum. E mandar um beijo para os meus amigos que eu fiz aí, né? No caso, né? Você, o Edu que já era daqui, o Léo também que já era daqui, Uhum, conheci o uhum. João, né? O Gabriel, o amigo do Gabriel, que Deus me perdoe, não lembro o nome dele agora. Tem o Helder. O Helder e tem Helder, É que você não conheceu o outro Gabriel. não. Então, É. assim, e eu sou muito grata por ter tido vocês aí, né? Porque fez toda a diferença para mim. E saber Uhum, que se um dia eu quiser voltar, eu ainda tenho vocês aí, para mim
é maravilhoso, sabe? Me senti Sim, acolhida sim. mesmo. E dizer muito obrigado pelo convite da live e agradecer o pessoal que entrou na live também, né? Que estiveram presentes. Claro. Obrigada, viu? Um Obrigada, beijo. viu, gente? Que vocês possam ir acompanhar. Eu deixo sempre gravado aqui pelo Instagram e depois eu também publico lá no YouTube para que outras pessoas que não têm acesso ao Instagram possam conhecer as histórias também. Ah, isso, gente, isso é muito importante. Vocês colarem na Nádia, tá? Porque ela tem essa carinha assim, ó, mas ela, menina, a mulher, ela sabe das coisas. É tempo, Ela né? sabe das coisas. Eu Nada, busco sabe estudar, das coisas. aprender. Ó, ela tem um grupo, manda mensagem, vai lá, entra no link do grupo dela, clica no link, entra no grupo, acompanha. Ela faz sempre várias lives durante a semana para ajudar. Sim. E ela dá várias dicas. Se você tá com vontade de ir embora, fala com ela também, que ela vai te ajudar também. Uhum. Ela é Se eu não sei maravilhosa em ajudar, todos os aspectos. linda. Se eu não sei ajudar, eu conecto com quem sabe, né? Isso é Isso é importante também. verdade. Não preciso saber de tudo, mas eu indico com pessoas de confiança que pode ajudar. Verdade. Sim, obrigada, viu, Karine? Um beijão. Beijo, beijo, beijo Tchau, para todo gente. Tchau, tchau.